Vamos lá. Akira e a burrice otaku. Akira é o bagulho lá que, tipo, os otaku basicamente nunca assistiu, mas eles falam que assistiu por causa que. Tem que falar que assistiu Akira, pô. Como assim você não assistiu Akira, cara? One Show TV. Se eu não me engano, o Frost e uma outra rapaziada aí recomendou esse canal, mano. Falando em Banshou, eu tava fazendo um roteiro sobre Banshou e. Cara, e. Eu esqueci o outro nome do bagulho. Não, vou ter que ó. Tem que olhar aqui, mano. Senão eu não posso perder essa oportunidade. Não posso deixar de falar aqui, ó. Projetos, vídeos longos. Sukeban, isso aí, ó. Sukeban e Banshou. Tô fazendo um. Na verdade, estou programando ainda pra fazer um roteiro sobre esse tema. Eu não sou muito familiar, nunca assisti nada, tipo, nenhuma série japonesa, nem dorama, esses bagulhos é, do Japão. Nunca assisti nada disso. Pode ser uma experiência também. Tem aquele filme lá, é, qual que é o nome do filme? Fiz até um react que citou o nome do filme. É um filme japonês de garotas na escola com um time, com um grupo de música. Enfim, vamos direto pro vídeo logo. Fala, adoradores de desenho japonês. Ó, Se bem que agora eu não posso mais me considerar um, já que minha carteirinha de assistidor de anime foi caçada. droga. Afinal, eu gosto de Akira. E uma galerinha otaka aí definiu que Akira é coisa pra quem finge gostar de anime ou mídia japonesa. Que isso? Então fique sabendo, se você gosta Faz de o gote? Akira, você é um turista de anime. Ô, louco. Resolvi fazer esse vídeo depois de ver inúmeras pessoas compactuando com essa opinião no Twitter. Você sabe que o cara não gosta de anime e cultura japonesa quando faz questão de exaltar Akira. Akira é anime Chega lá, pra acho que é quem meu finge ovo. gostar de anime. No caso do Então, Cookman, por mais definitivamente é imbecil o que caso, mano. Por pareça, causa que anime vai tudo contra esse porno, eu acredito. eu fui tentar compreender o ponto de vista do cidadão. O anime E mangaka comentei, médio. ué, eu sou louco por animes, tokusatsu, joguinhos japoneses há décadas. E gosto muito de Akira, não entendi o seu ponto. E aí apareceram os cuzeiros com argumentos calcados em achismos tirados do fundo do bumbum, dizendo coisas como se Akira Eu não fosse aceito algo negócio desse. feito pra agradar americano, Que como isso? se ele fosse menos anime e tentasse ser mais como HQ Murica. Chorão, é por isso que o jovem no Brasil não quer levado a sério. Imagina respeitar a opinião de Enzos, Não. Noas e Gaels, que mal saíram do saco de seus pais, achando que sabem muito sobre a vida, Não sabe de com nada, bagagem afaste-se. cultural nula, querendo Afaste-se, opinar turista. sobre o que não conhecem, com toda aquela pedância como se fossem donos da verdade absoluta. Não. Na realidade, essa conversinha furada é meio que eco do discurso divulgado por algumas revistas da época e até hoje permanece no imaginário. Esse E aí. muito provavelmente é pauta copiada da gringa. Pois é, não é só YouTube blogueirinho que cria conteúdo fuleiro copiando o material do Zewa. Muitas revistas faziam algo similar. Então víamos discurso do tipo: nossa, Akira é muito bom apesar de ser japonês. Apesar de Sabe, ser aquele japonês. elogio feito com base em preconceito? Tipo coisa que já escutei por aí. Nossa, nunca vi um japonês simpático igual você. Ô, louco. Ah, ele era negro, mas era bem educado e bem vestido. Sabemos que o Zewa é conhecido por seu preconceito racial, e poucas décadas atrás isso ainda era mais forte. Como falei no meu vídeo sobre os filmes de Kung Fu e a influência do cinema de Hong Kong ao redor do mundo, enquanto no fim dos anos 60 passava um filme do Bruce Lee com ele deitando na porrada colonizadores opressores, quebrando placas que diziam ser proibido a entrada de cachorros e chineses, ali na terra do Tio Sam era comum tais placas, só que dizendo ser proibida a presença de negros e mexicanos. E também sabemos que até pouco tempo Tá bom, sequer cara. permitiam atores orientais em suas produções. Sempre algum personagem asiático era representado de forma depreciativa, com um ator branco com durex nos olhos para fingir ter olhos puxados. Ô, louco. E existia o tal do discurso do perigo amarelo, que Resenha. descrevia os povos do leste e sudeste da Ásia como uma ameaça existencial ao ocidente. Mano, Apesar de ter diminuído o preconceito a orientais, ele ainda é bem presente. Até hoje se vê a rodo discursos orientalistas ou imbecil que acha que o Oriente tem a obrigação de se curvar aos fricotes do Ocidente. Mas antes Não, isso porra. era mais forte. No Brasil mesmo existia todo um sentimento anti-japonês.
E estou aqui falando sobre isso até agora para dar o contexto do que vemos até hoje e da grande Não, aceitação do os caras que Zewa falam mal como de anime é só um preconceito. Não, tudo bem você ser preconceituoso. O problema. Não o extremo. Tudo bem você ser preconceituoso no negócio. Só não enche o saco, pô. Só não enche o saco. Deixa os caras lá assistir desenho. Os desenhos influenciador merda. cultural, enquanto tem certa resistência e preconceito a produções culturais orientais. E olha que o Japão sempre foi um forte polo cultural, seja no cinema, animação, jogos. Soft Hong power Kong deles teve é um incrível. cinema forte e agora a Coreia cada vez mais influente. No contexto brasileiro, como eu disse no vídeo em que rebati esse discursinho fabricado que Dragon Ball Z popularizou os animes no ocidente, por aqui, Como não? desde os anos 60, tivemos vários animes que fizeram sucesso. Coisas como Sawamu, Demolidor, Zoran, Fantomas, O Oitavo Homem, Speed Isso aí Racer é old, e hein? séries de tokusatsu que também estouraram como National Kid e Ultraman. Mas ainda assim, em minha Popularizou, irmão. Não quer dizer que tipo, não tinha antes. infância, no fim dos anos 80 início dos 90, escutava por aí muito o discurso de que desenhos japoneses era algo inferior aos desenhos americanos. Coisa que, sinceramente, Definitivamente nunca não. fez sentido pra mim. Em questão de temáticas, não eram inferiores nem a pau. Em questão de qualidade de animação, aí é relativo. Muito se comparava alguma série de anime televisiva com desenhos clássicos da Disney, da Looney Tunes, mas apesar de termos nos acostumado a assistir tais desenhos na Acontece programação o traço, pô. O televisiva, traço é mais como se cati- fossem é mais episódios de uma cativo. série, na Que anime. realidade eram curtas animados produzidos para cinema. Aí óbvio que o investimento é outro nível. Agora vamos comparar com outras séries animadas produzidas para televisão. Compara Cat's Eye com o He-Man, que foram produzidos no mesmo ano, por exemplo. Agora Exato. vamos para o contexto estadunidense. Sabemos que eles são bem egocêntricos, né? Possuem certa resistência em consumir algo de fora, mas ainda assim tiveram produções japonesas que fizeram sucesso por lá. Mas claro que boa parte delas foram completamente adulteradas para se encaixar na zona de Que fizeram com os. O que a 4Kids fizeram com os animes, mano. Principalmente com o Pokémon. Puta merda. conforto de americano com o Big Mac no lugar do cérebro. Mas filmes como Godzilla, a série Ultraman, o anime Tetsuan Atom, que lá adotaram o nome de Astro Boy, Mach Go Go Go, que lá ficou conhecido como Speed Racer, Golion, que se tornou Voltron, Gatchaman, que lá se Assim, mano, eu acho que os nomes é melhor assim. tornou a Batalha dos Planetas, entre outros que ficaram em alta nos States. E mesmo com diversas produções japonesas obtendo sucesso na terra do tiroteio escolar, ainda assim parece que a visão do americano médio era que os desenhos japoneses eram algo exótico e de qualidade inferior ao que eles produziam. Mas aí chegou o ano de 1988, e os muricas viram essa animação de cair o queixo nada comparável com o que haviam visto antes. Seja por sua direção de arte, o show de luzes, a fluidez, por mais que se esforçassem, eles não tinham nada que fosse comparável àquilo. E claro, a ambientação cyberpunk que estava em alta, um desenho com uma temática densa e cenas violentas, quebrando aquela expectativa de que uma animação deve ser destinada ao público infantil. Até esse período no Zewa já foram exibidos animes que tratavam de certas sutilezas, abordavam questões mais maduras, mas devemos lembrar que boa parte deles foram adulterados e abobados para se encaixar no padrão televisivo americano. E mesmo assim, nada chegava tão perto de ser tão visceral quanto era Akira. E assim, toda uma galera passou a dar mais atenção às animações japonesas, passando a ser considerado um entretenimento cult para adultos, principalmente por causa dos longas animados e OVAs dos anos 80, que costumavam ser carregados de violência e erotismo. Mas também acabou surgindo esse discurso tipo: é um negócio japonês, mas mesmo assim é bom. Eu até conversei sobre isso com o Jorge do canal Otaking. No fim era uma narrativa limitante, como se Akira fosse algo muito superior a tudo que fosse produzido no Japão. Akira é bom, mas pare por aí. Não perca tempo vendo coisas como Rama Meio. Em vez disso, assista o nosso Transformers. E esse papo acabou aparecendo em algumas revistas por aqui na época. E muito do culto que se tem por Akira aqui no Brasil, muito se deve pelo fato dele ter sido valorizado nos Estados Unidos. E o mesmo aconteceu com Lobo Solitário, Ghost in the Shell, Cowboy Bebop e as animações do estúdio Ghibli.
E isso meio que acaba se tornando munição para uma galerinha do barulho que insiste em diminuir a importância de tais obras. Tipo aquele blogueirinho que agora escreve pros ovos mexidos, que a todo momento desdenha de Akira e Lobo Solitário, sempre reclamando do prestígio dos mangazinhos de samurai e dos animes violentos super adultões. O que deve ser criticado é essa atitude presunçosa. A necessidade de se sentir cult e no processo reduzir coisas como o Digimon da vida, que também podem apresentar bons roteiros e abordar assuntos profundos, mas não são levados a sérios por ter bichinhos ou por ser considerado comercial demais. Como no caso de Digimon, é uma série licenciada. O Digimon nunca será tão popular quanto o Pokémon, mas Digimon tem uma coisa que Pokémon não tem, que é coragem pra fazer um bagulho além da sua proposta. Que faz comercial de seus Tamagotchis e jogos. E também devemos criticar a postura de Maria vai com as outras. A síndrome de vira-lata de só passar a valorizar alguma coisa depois que ela passar pelo crivo dos muricas, né? Pois é. É fato que Akira, Lobo Solitário, Estúdios Ghibli, nem de longe teria todo o glamour que tem por aqui se não fosse pelo sucesso que fizeram nos Estados Unidos. Porra, podemos ter um pouco de autenticidade, opinião própria, né? Mas independente disso, Akira e Lobo Solitário são do caralho. Independente de ter feito sucesso no Zewa ou não. Eu concordo que esse tanto de referências a Akira já soa algo bem fabricado. E sempre tem que reproduzir aquele drift da moto do Kaneda. O que fica difícil não pensar que isso já deixou de ser uma parada autêntica há muito tempo. Não parece mais ser algo feito por pessoas que genuinamente curtem Akira. Parece apenas que estão reproduzindo uma fórmula e pagando pedágio para se aparecer. Uau, olha a referência ao Akira! Referências a uma obra cult. Agora dizer que Akira e Lobo Solitário foram obras feitas para agradar americano é muito achismo tirado do fundo do popote. E nem preciso dizer o quão burra é essa conversa de dizer que são coisas para quem finge gostar de anime, né? Faria mais sentido você falar que é por causa da interferência americana no Japão nos anos não sei o que, não sei o que. Aí só pode ser dito por otaku limitado que acha que o universo dos animes se resume à estética moe, isekais genéricos de temporada e esses formatos fabricados a qual ele associa como anime. O Zé Bunda desses quer chamar os outros de turista, mas não sabe o quão vasta e variada é a mídia ao qual ele diz gostar. Não conhece animes e mangás de horror, animes de humor com uma estética mais caricata, animes mais brucutus, os Gekiga que possuem uma proposta mais madura, cujo traço puxa um pouco mais pro realismo, e assim por diante. Acho que essa gente buga ao ver a variedade temática e estética em uma simples Shonen Jump dos anos 80. Claro que animes como Akira, Ghost in the Shell, Death Note, Monster acabam sendo uma boa indicação para aquela pessoa que não assiste anime, para quebrar aquela percepção que anime se resume a bonecos abobados gritando o nome de poderzinhos. Animes assim podem ser uma boa porta de entrada para essas pessoas começarem a perder o preconceito. Quem lembra lá entre 2008 a 2009 que Death Note estourou a bolha e passou a ser exaltado por gente que nem curtia anime? Claro que infelizmente gerou aquele discurso de gente agindo como se Death Note fosse o único anime mais maduro e inteligente que existe, né? E por isso Death Note é menos anime ou algo produzido para agradar o público ocidental. Imagina falar que Kozure Okami, ou Lobo Solitário, é um mangá feito para agradar o público americano. Tá bom, cara, tá bom. Mangá focado em período histórico do Japão, com fortes influências do cinema de Daigeki, que acho que nem preciso dizer que é um gênero bem tradicional japonês. Sendo que a visão do americano sobre a história do Japão era basicamente essa. A 2 out of 5. Genji's story is based on the Genji period of Japanese history. Well, we're not exactly sure how, but can you really blame us? Because who knows anything about Japanese history? There were some samurai, they periodically killed themselves, a rat learned judo, and they invented a religion that sanctifies small trees and fat guys wrestling. Then we nuked them. That's what they turned into a real country. To see what the PS3 can do with a hack and slash that's not bound up with a complex storyline like the vast pageant of Japanese history, here's our review of Untold Legends. Claro que isso é trecho de um programa feito pra ser edgy e forçar aquele politicamente incorreto que era moda nos anos 2000. Mas já conheci diversos BR lampicude americano que possuem uma mentalidade bem próxima disso aí. Que dizer então do estadunidense médio?
um mangá de samurai que fez sucesso na terra do Tio Sam, na época em que os jogos que eram japoneses demais passavam por um processo de ocidentalização. Jogos Além dos japoneses quadrinhos eram americanos, melhores, pô. sequer Só disse que sempre tinha porte e tinha pra ter a merda da localização. chegar perto de ter a violência, a densidade e contemplação do lobo solitário. Já que os quadrinhos no Zewa haviam passado por um processo de censura. Censura essa que chegou a ameaçar a liberdade artística dos mangás, que felizmente não aconteceu graças a autores como Osamu Tezuka e Takao Saito, Como que foi se isso? opuseram e fizeram questão de continuar produzindo obras mais densas e tocando em assuntos espinhosos. E o mesmo serve para Akira. Apesar de sempre lembrarem de filmes como Blade Runner, que sem dúvida é um baita filme sobre distopia futurista, que estava em alta na época, mas nem de longe as influências de Katsuhiro Otomo se resumem a isso. O próprio se declara fã de Shotaro Shinomori, dizendo que as obras do autor foram seus primeiros contatos com o mangá. Sim, o mangaka Shotaro Shinomori, também conhecido por ter criado a franquia Kamen Rider, Ô, louco. Kikaider, Inazuman, Kaiketsu Zubachi, Acho que eu Robot citei isso no Cage, o conceito de Sentai. Olha aí, a prova viva que os mangás e tokusatsu estão intrinsecamente ligados. Otomo se influenciou em obras dos anos 60 do Ishinomori como Mutante Sabu, Kaijin Domei, Gemma Taisen, obras essas que traziam um conceito de criança esper, ou mutantes com poderes psíquicos, e um pós-apocalipse causado como consequência a tal cenário em algum momento. O pessoal costuma atribuir a esses hits hollywoodianos toda a influência de Akira, sendo que no Japão também estava tendo uma cena de filmes cyberpunk, como Crazy Thunderhold de 1980, ou seja, ainda anterior a Blade Runner, ou Burst City, outro ícone do cinema sobre caos urbano japonês. Akira foi um reflexo de um cenário cultural que rolava no Japão no período. Akira é japonês pra caralho. Aliás, os personagens da obra retratam basicamente o cenário de delinquência urbana japonesa Eu acho que transferido eu para vi isso aí no vídeo do com Taquinho. cyberpunk. Essa rebeldia urbana também ocorria no Japão, com jovens delinquentes que se recusavam a se tornarem cãezinhos encolerados, de apenas abaixarem a cabeça e aceitarem esse modelo de vida passivo e uniformizado Mas depois exigido eles pela foram lá e viraram um salaryman. Do nada. sociedade japonesa. E é nítido que muitos personagens são basicamente os Bosozoku do futuro. Bosozoku, que são as gangues de motoqueiros do Japão. Ou seja, quem diz que Akira foi Cara, feito pra eu tenho que fazer o roteiro do vídeo, mano, mas eu não sei, doido. É muita informação pra da botar. americana é burro. Apenas estourou a Botar uma bolha e caiu no refer- gosto deles. Botar uma E referência nem lá de... preciso dizer, né, que o estilo de animação, Porra, esqueci o nome do anime, droga. Tokyo Revengers. temática e violência era algo muito diferente do que as animações americanas entregavam. Aliás, esse pensamento é tão absurdo que Lobo Solitário e Akira foram um dos primeiros mangás a serem lançados nos States. Mas pra variar, foram adulterados, editados pra se encaixar mais no formato deles. E por aqui foram lançados essas edições americanizadas, o que ajudou a reforçar essa percepção. Mas e aí, as animações do estúdio Ghibli também se tornaram conceituadas e adoradas por um público cult do Zewa. Então, o Totoro e o serviço de entregas da Kiki são menos anime, menos japoneses, longas feitos para agradar estadunidense? Sendo que Hayao Miyazaki vive criticando Hollywood, critica o Zewa. Inclusive, ele vive sendo criticado por que será que ele avescalhado, critica dizendo também, que né? ele desrespeita a academia por sequer ir receber o prêmio do Oscar. Quanto o dubladorzinho daquele desenho do Miranha rasgou o bumbum porque seu desenho perdeu para uma animação Afaste-se, japonesa, mano. a Afaste-se. qual ele diz ser datada por ter sido feita em animação tradicional. Afaste-se, mano. Agora Afirmar muito, que mano. Akira e Lobo Solitário são obras feitas para agradar a americano é tão sem sentido quanto dizer que Saint Seiya foi produzido para agradar o público brasileiro. Ô, Afinal, louco. Cavaleiros foi uma verdadeira febre por aqui, não é? Gostar de Akira é coisa de quem finge gostar de anime e não curte mídia japonesa, né? Quem curte é o bostinha que desdenha Tokusatsu e não compreende que anime e Tá Tokusatsu bom, mano, eu já sempre entendi que você gosta de coisa antiga, cara. caminharam Tá merda. juntos. Quem manja de anime é o juvenil que reescreve a história de acordo com sua perspectiva, replicando absurdos como DBZ é o pai dos animes,
Brabo mesmo é o fiscalzinho de My Anime List que se ofende quando algum anime ultrapassa a nota de Fullmetal Alchemist. Não, foda-se, é vou aquele... matar o Alchemist, sinceramente, cara. O anime é bom, da hora, porra. Eu devia ler o mangá, por causa que o anime eu nunca mais vou assistir de novo. Só assisti uma vez. É porra, cara. Da hora, mano. É o Taquinho que conhece um total de 6 animes e age como se One Piece fosse a obra suprema. Valorizar Akira é coisa de turista. O truzão mesmo é o leite com pera que conhece um recorte ínfimo da indústria e ainda assim enche a boca pra falar que Kimetsu no Yaiba Não, puta que pariu, né? é a melhor animação já feita no Japão. Ah! Antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Puta que pariu, hein, mano. ajudam a tornar Tá bom, cara. possível. Tá bom, cara. Tá bom, cara. Você gosta de... Você... Tá bom, cara, você... gosta de coisa Então, antiga. essa foi a pistolagem de hoje. Ótimo E se vídeo. por um acaso gostou Ótimo dessa vídeo. bagaça, mete um... no Tá joinha. bom, cara, entendemos que se você gosta de coisa inscreva no antiga. Ótimo canal. vídeo. E por que não Vambora. compartilhar esse vídeo com aquele Todos seu os papos todos amiguinho que eu já ou ouvi. naquele grupinho Esse aqui é pra quem otaquista. finge que Mas curte agora, se anime for foi mais realmente um cinema. apreciador Exatamente, de mano, eu queria conteúdo uns- marginal, Sei lá, do você bagulho. pode se juntar à gangue e espalhar o caos Aí, dentro desse esse- site chechelento, se tornando um membro do canal.